Evangelho de João, capítulo de número 20, a partir do versículo 19, assim diz a palavra do Senhor. Ao cair da tarde, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Pai, fala ao nosso coração nessa manhã. Nós nos humilhamos diante da tua santa presença. Clamamos, Deus, tua graça e tua misericórdia. O culto, Deus, ó Pai, não se trata de nós. Ó Pai, nós já lemos no início deste culto o texto que nos mostra como foi a ressurreição, na perspectiva de Mateus. E agora, Deus, ó Pai, lemos esse relato escrito pelo apóstolo João, o melhor amigo do Senhor, enquanto o Senhor aqui esteve, ó Deus, ó Pai, narrando em primeira mão o que eles vivenciaram, o que eles viram, o que eles ouviram, e que é tão importante, tão essencial para a nossa salvação. Deus, tem misericórdia de nós. Derrama graça sobre nós nesta manhã. Nos edifique enquanto ouvimos a tua palavra e nos enche de alegria e de paz. Ó Deus, ó Pai, para que continuemos cumprindo a missão, cheios do teu Espírito Santo, sendo instrumento de reconciliação nas tuas mãos. Nós oramos, Deus, clamando a tua bênção sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Pastor, que diferença a ressurreição faz na minha vida hoje? Começamos este culto lendo o relato de Mateus sobre a ressurreição. Não precisarei outra vez descrevê-lo. Mas a grande pergunta que nós fazemos hoje é: que diferença a ressurreição faz na minha vida hoje? E nesse texto que lemos, nós encontramos os discípulos trancafiados no cenáculo, morrendo de medo dos judeus. Porque o Senhor Jesus tinha sido perseguido, tinha sido assassinado, e eles pensam que também serão perseguidos. Então, ao olharmos para este texto, no qual o Senhor Jesus aparece a todos eles juntos, exceto a Tomé, numa primeira vez, e aqui começa o primeiro culto dominical da Igreja de Cristo. O primeiro culto de domingo à noite aconteceu aqui. E aqui nesse texto nós vamos ver implicações da ressurreição. Que diferença a ressurreição faz para mim, para você? Que benefício ela pode trazer para o nosso coração? A primeira implicação da ressurreição para nós é que a ressurreição nos traz paz. A primeira implicação da ressurreição para a minha vida e para a sua vida é que a ressurreição nos traz paz. Vamos olhar versículo de número 19, que diz a palavra do Senhor. Ao cair da tarde, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Também no 21 diz o texto: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. A primeira implicação da ressurreição para a minha vida e para a sua vida, meu querido irmão, é que a ressurreição nos traz paz. A palavra de Deus diz que ao cair da tarde, 6 horas da tarde, primeiro culto da igreja cristã, no primeiro dia da semana, no domingo, estão os discípulos trancafiados ali, morrendo de medo, com medo dos judeus. E naquela situação, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus veio e se colocou no meio.
Veja bem que o Senhor Jesus não era meramente um espírito, aqui é o Cristo ressurreto, com sua alma e com seu corpo humanos, e com sua natureza divina. Então ele não passa como um fantasma pelo meio da parede, ele aparece no meio. E quando eles estão ali assustados, morrendo de medo, marcando, amados amigos e irmãos, um novo dia de adoração, o primeiro da semana, marcando um novo tempo para a vida deles, marcando o fim do medo, porque Jesus veio para acabar com o medo, enchendo a vida deles de paz. Jesus chega ali e diz a eles o seguinte: Shalom Aleichem, a paz seja convosco. Paz na Bíblia, amados irmãos, é plenitude. Paz na Bíblia é inteireza. Paz na Bíblia é harmonia. Paz na Bíblia é integralidade. Paz na Bíblia é integridade. Paz na Bíblia é enchimento da presença de Deus na tua vida. Quando Jesus ressuscita, ele aparece no meio dos discípulos para trazer paz a eles. Ele quer encher a vida deles de plenitude, ele quer dar a eles inteireza, ele quer dar a eles integralidade, ele quer dar a eles harmonia, ele quer dar a eles paz interior, ele quer enchê-los da presença de Deus. Por isso, ele os abençoa com paz. Ah, queridos amigos e irmãos, porque Cristo ressuscitou, nós também podemos ter paz, porque sabemos que nós ressuscitaremos com Ele no dia final. O apóstolo Paulo, amados irmãos, em Romanos 4:25 diz que Cristo foi entregue por causa das nossas transgressões. Jesus morreu por causa das nossas transgressões, mas diz logo em seguida no mesmo texto que Ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Então ele foi cravado naquela cruz para pagar os teus pecados, mas ressuscitou para que você pudesse ser justificado no tribunal de Deus. E é por isso, então, logo em seguida, que em Romanos 5:1, Paulo diz: justificados, pois, pela fé temos paz com Deus. Porque você já foi declarado justo e inocente no tribunal de Deus, agora você não deve mais nada. Você foi reconciliado, você está em paz com Deus. E é por isso que nas suas aflições você pode adentrar a sala do trono e clamar a Deus para que intervenha em sua vida. É por isso que o apóstolo diz em Filipenses 4:6 e 7, e não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que bênção maravilhosa, irmão. Você pode estar angustiado, você pode estar passando por um momento difícil, e você entra na presença do Senhor, você pede, você adora, você confessa, você agradece, você deixa tudo diante do trono de Deus, e a paz de Deus, que vai além da nossa capacidade de entendimento, domina então a sua mente e o seu coração e te protege, porque você está salvo, você está perdoado, você pertence a Cristo Jesus. Louvado seja Deus. A primeira implicação da ressurreição para mim e para você é que eu posso estar em paz com Deus, em paz com os meus irmãos e cheio da paz de Deus em minha vida, porque Cristo me amou e deu a vida na cruz para me salvar. Quando eu era um garoto de 8 anos na igreja e recebi a Cristo, eu estava saindo da sala do primário na escola dominical, indo para a sala do intermediário. E a tia Fatinha, que era minha professora
lá no interior de Minas, hoje é membro da igreja que eu fui pastor em Brasília. Ela ensinou uma canção maravilhosa para a gente que dizia assim: a minha paz é como um rio que corre suavemente ao encontro do mar. A minha paz é como um campo cheio de flores e pássaros a cantar. Pássaros a cantar, rios a correr. Quem tem Jesus tem motivos para viver. Pássaros a cantar, rios a correr. Quem tem Jesus tem motivos para viver. E eu, em minha mente infantil, irmãos, fechava os olhos e me imaginava correndo por aqueles pastos, bebendo daquelas águas. E a presença de Jesus enchia o meu coração. Louvado seja Deus. Que a presença de Jesus encha o seu coração nessa manhã. Que a paz de Deus transborde em sua vida. Amém, meu irmão? Que o Senhor tire toda angústia, toda guerra, toda aflição que está tomando conta de você. E que você seja cheio de paz. Porque o Filho de Deus morreu e ressuscitou para dar a você a bênção de estar em paz com Deus e ser cheio em sua vida da paz de Deus. Louvado seja o Senhor. Shalom Adonai. Que Deus te encha de paz. Em nome de Jesus. Amém. Mas ao olharmos para a palavra nessa manhã, nós vemos que a ressurreição tem uma segunda implicação para a nossa vida. Qual será, reverendo? Alegria. É a segunda implicação da ressurreição para a sua vida. A palavra de Deus nos diz no versículo de número 20, e dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Jesus, amados irmãos, está ali em carne, ressurreto. Obviamente, já cicatrizada estava a sua mão, mas ele mostrou a mão onde estavam as feridas dos pregos. Mostrou o lado onde o soldado lhe tinha furado com a lança. Ele disse: põe a mão aqui, peguem aqui, para que vocês vejam que sou eu mesmo. Coloquem a mão aqui. E eles colocaram a mão na mão de Jesus. Eles colocaram a mão no lado de Jesus. E a palavra de Deus nos diz, amados irmãos, que a reação natural foi que eles se alegraram ao verem o Senhor. Eles estavam desolados de tristeza. Eles pensavam que tudo tinha acabado. Eles não sabiam mais o que fazer. É fato que o Senhor Jesus tinha profetizado a eles que morreria e no terceiro dia ressuscitaria. Mas a mente deles estava embotada. Eles não entendiam o que o Espírito Santo estava ensinando. E agora, depois de um momento de grande tristeza, ao observarem diante dos seus olhos o Cristo ressurreto, a alegria de Deus inunda o coração deles. Louvado seja Deus. Irmãos, quando nós sabemos que o nosso Senhor ressuscitou, nós sabemos que a nossa esperança está viva. Se Jesus, amados irmãos, tivesse ficado somente na tumba, ele seria visto como um Cristo derrotado. Mas porque ao terceiro dia, nós sabemos que o anjo do céu desceu, aconteceu aquele terremoto, o Senhor ressuscitou, o anjo removeu a pedra, sentou-se em cima dela, ele tinha aparência de relâmpago, os guardas ficaram espavoridos, as mulheres procuravam pelo Senhor. Lá em Mateus o anjo diz: não temais, porque buscais entre os mortos ao que vive. Ele não está aqui, ele está vivo, ele ressuscitou. E de dizer a seus irmãos que ele os verá na Galileia. Elas contaram a notícia, eles ficaram perplexos. Nesse evangelho de João, quando Pedro e João ouviram, saíram correndo os dois. E Pedro parou na porta, João, que era mais moço, entrou, amados irmãos. João entrou correndo e quando eles entraram, viram o sepulcro vazio. E o Senhor não estava ali.
E agora à noite o Senhor aparece para eles, mostra a sua mão, mostra o seu lado. A alegria de Deus tomou conta do coração daqueles homens. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, queridos amigos e irmãos, essa é a mesma alegria que temos. Porque sabemos que porque Cristo ressuscitou, nós temos os nossos pecados perdoados. Nós temos vida eterna. Ninguém nos tira das mãos do Senhor. Nós somos reconciliados com Deus o Pai. Ainda que enfrentemos lutas e aflições, nesta vida nós sabemos que a nossa história não acaba aqui. Nós também seremos objetos de uma ressurreição final. Nós estaremos na presença do Senhor. Nós estaremos com Ele em glória. Por isso nós podemos já agora, com os nossos pecados perdoados, tendo o Espírito Santo habitando em nosso coração, sendo reconciliados com Deus o Pai, nós podemos viver uma vida de plena alegria, porque temos vida eterna, porque temos paz com Deus, porque temos lugar garantido nos céus, porque sabemos que o Senhor nos perdoou de todos os nossos pecados, porque nós sabemos que ninguém pode vencer ao nosso Rei Jesus, e Ele promete estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se nós entendemos o tamanho da salvação que recebemos, nós seremos o povo mais alegre da terra, porque mesmo que não mereçamos, o Senhor nos amou e deu sua vida na cruz para pagar os nossos pecados. Minha querida irmã, você está perdoada, lavada no sangue de Cristo. Crendo no Senhor, ninguém a tira da mão dele. Aleluia, louvado seja o Senhor. A Ele a glória para sempre. Amém! Louvado seja Deus. Quem crê na ressurreição é cheio de paz. Quem crê na ressurreição está cheio de alegria. Pastor, mas que outra implicação a ressurreição traz para o nosso coração? A terceira implicação da ressurreição é a missão. Terceira implicação da ressurreição é a missão. Olhe comigo para o texto. No próprio versículo 21, quando Jesus lhes abençoa com paz novamente, ele diz o seguinte: disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A terceira implicação da ressurreição é a missão. Veja bem, irmãos, agora a responsabilidade que os apóstolos têm, e todos nós, discípulos de Jesus. Jesus pode entrar aí quem está na porta aí, Deguti, pode falar para os irmãos entrarem, tá bom? Jesus é o apóstolo do Pai. Ele é o enviado do Pai. A palavra de Deus nos diz, queridos amigos e irmãos, que ele cumpriu a sua missão. E agora ele nos diz, como o Pai me enviou. Veja bem o peso desse envio. Jesus foi enviado pelo Pai para pregar o Evangelho, para restaurar os aflitos, amados irmãos, e para dar a vida na cruz por nós. Você se lembra naquele dia em que ele pregou na sinagoga pela primeira vez? Depois de haver sido ungido pelo Espírito Santo de Deus? Ele pregou em Isaías 61, que diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a livrar a todos os cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Pois bem, Cristo foi ungido para curar, para restaurar, para reconciliar, para trazer alegria, para transformar as pessoas. E ele cumpre a sua missão, dando a sua vida na cruz do Calvário, e ele ressuscitou. E ele diz para nós o seguinte, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Nós temos a missão de pregar o Evangelho a toda criatura. O Evangelho que salva, o Evangelho que perdoa, o Evangelho que
sara, o evangelho que cura, o evangelho que reconcilia, o evangelho que muda a vida do pecador de dentro para fora. É nossa missão, amados irmãos, pregar esse evangelho a toda criatura. Mas pasme comigo, ele diz, como o Pai me enviou, eu também vos envio. O Pai o enviou para morrer na cruz. E significa, amados irmãos, que se for necessário que morramos por causa do nome de Jesus, como o Pai o enviou, ele também nos envia. Então, se você for perseguido por se identificar com Jesus, se você for apedrejado porque pertence a Jesus, entenda que a Bíblia diz que isso é um privilégio para você. É por isso que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 1:29, que a nós nos foi dada a graça de não somente crermos em Cristo, mas também de padecermos por Ele. É por isso que quando os discípulos eram presos no Novo Testamento, eles se alegravam. Você se lembra aquele dia lá em Filipos que Paulo recebeu açoites por ter expulsado o demônio de uma menina adivinhadora? Ele e Silas foram jogados na prisão e eles estavam com vergões nas costas, irmãos, sangrando e cantando a Deus, amarrados em suas correntes. Imagina aqueles homens que acabaram de apanhar porque pregam o evangelho, cantando ali, adoramos a ti, ó Rei Jesus, adoramos a ti, ó Rei Jesus, exaltamos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Eles estavam sangrando e felizes. E a Bíblia diz que enquanto eles cantavam, a prisão tremeu, as cadeias caíram de suas mãos. O carcereiro, pensando que ia ser assassinado pela perda dos presos, pega a espada e vai fincar no peito. E Paulo grita, não te faças nenhum mal, todos aqui estamos. E o carcereiro entra tremendo, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E naquele exato momento, aquele homem crê no Senhor Jesus, se arrepende dos seus pecados, é batizado ele, a mulher, os meninos, um cultaço no meio da madrugada. Ele lava o vergão dos apóstolos, faz um banquete, e aquela noite é uma das noites mais espetaculares da história da igreja. Porque ela começa com pancadaria, com sangramento, e termina com culto, com jantar, com festa, com conversão, com gratidão. Essa é a nossa missão, amado cristão. Pregar o evangelho com todo o nosso coração, porque Jesus nos amou e nos deu a salvação. Você tem pregado o evangelho para alguém? Você tem compartilhado para os seus amigos, para os seus familiares, para os seus colegas, que se eles se arrependerem dos seus pecados, eles podem ter paz com Deus, eles podem ter vida eterna, eles podem ser transformados por Cristo Jesus. Louvado seja Deus, irmão, pela grande salvação que Ele nos dá. Louvado seja Deus pela bênção da vida eterna. E nós agradecemos a Deus porque o Senhor nos dá o privilégio de nos levantarmos e pregarmos o seu evangelho a toda criatura. A Ele a glória para sempre. Amém. Para a glória de Deus, vou contar um breve testemunho a você. Estou eu na reunião da Comissão Executiva do Supremo Concílio e um dos presidentes de sínodo do Estado do Rio de Janeiro se aproxima de mim e disse, reverendo Roster, acabei de receber como membro um moço que viu a propaganda do seu livrinho de Gálatas, comprou o livrinho, leu, se converteu e é membro da nossa igreja. É para dar glória a Deus, meu irmão? É? Eu nem conheço a pessoa, eu nunca vi. É? Eu preguei o evangelho nesse púlpito, ele foi escrito, a pessoa comprou o livro, foi convertida. É membro da igreja presbiteriana, lá na cidade do Rio de Janeiro. Que privilégio é poder abrir a boca e anunciar ao pecador que a salvação está somente em Jesus. Que Deus, amado amigo e irmão, te use para que pessoas sejam salvas, sejam perdoadas, sejam reconciliadas com Deus e recebam a bênção da vida eterna. Em nome de Jesus. Amém.
Pastor, que outra implicação a ressurreição tem para nós? Quarto lugar, amados irmãos, o texto nos diz que outra implicação que a ressurreição tem para o nosso coração é a unção. Primeira implicação da ressurreição, paz. Segunda, alegria. Terceira, missão. Quarta, unção. Unção. Nós vamos ler agora o versículo 22. Depois de enviá-los, diz o texto, e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Literalmente, Jesus, amados irmãos, mostrou para eles que o Espírito Santo é o Espírito enviado pelo Pai, enviado pelo Filho. Ele soprou. Pastor, por que ele soprou? Porque a mesma palavra usada tanto no hebraico como no grego para vento é a mesma palavra usada para espírito. No hebraico, ruá. No grego, pneuma. Ah, querido amigo e irmão, todas elas simbolizam sopro, vento, respiração, espírito. E Jesus, amados irmãos, quando fala da obra do Espírito Santo convertendo o nosso coração, ele diz, o vento sopra de onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O Espírito é o vento que vem de Deus. Ele foi soprado por Deus para dentro da nossa vida. O que significa isso, meu querido amigo e irmão? Que antes de crer você está morto espiritualmente. E aí, enquanto você ouve a pregação, o Espírito Santo vem e sopra nova vida e você é ressuscitado na alma. E isso é uma ação soberana de Deus. Quando você é ressuscitado, seus olhos são abertos. E Deus, o Espírito Santo, te dá o dom da fé. E quando você recebe esse dom, você olha para Jesus, você crê em Jesus, você é reconciliado com Jesus, você é perdoado por Jesus, você é justificado por Jesus, você é adotado por Jesus, você se torna filho de Deus. Nesse exato momento em que você crê, a Bíblia diz que o Espírito Santo que soprou a vida em você, agora ele vem para dentro de você e te sela. E agora ele se torna um selo dentro de você. E é uma garantia que você pertence a Jesus. Paulo diz em Efésios 1 que ele é a garantia da nossa herança. Quando os anjos vierem para buscar aqueles que são do Senhor, eles vão buscar aqueles que têm o selo, para se encontrar com Jesus dos ares. E depois eles virão e o Senhor retornará e julgará todos. Mas o selo é o Espírito Santo. Então o Senhor Jesus, irmãos, sopra o Espírito, para que aqueles homens saibam que eles já são habitados pelo Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito, amados irmãos, também é aquele que nos capacita para a missão. É aquele que nos dá intrepidez, porque por nós mesmos nós não temos coragem, por nós mesmos nós não temos ousadia, por nós mesmos nós não podemos transformar o coração de ninguém. Nós precisamos do poder do Espírito Santo para iluminar a mente do pecador, para que ele entenda o Evangelho, para vir habitar no coração do pecador e transformar a vida dele, e para nos dar unção enquanto pregamos, para que vocês sejam abençoados, para a honra e glória do nome de Jesus. Quando dá a missão, ele sopra e diz, recebei o Espírito Santo. E quando ele está subindo aos céus, depois de estar com eles alguns dias, depois de 40 dias, ele é arrebatado aos céus. Esse é o primeiro dia. Jesus ainda vai estar com eles outros 39 dias, indo e vindo, aparecendo, conversando, se reunindo. Mas quando ele foi subir aos céus, ele disse aos discípulos, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E 10 dias depois, quando a igreja está orando, o Espírito Santo vem com poder sobre a igreja, línguas de fogo aparecem sobre a cabeça dos apóstolos, cada um deles prega em outro idioma. Pedro se levanta, prega um sermão maravilhoso, 3.000 pessoas são convertidas a Cristo Jesus. Isso é para nos mostrar, amados irmãos, que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Nós precisamos da unção, da graça, da presença do Espírito Santo. É por isso, irmãos, que nós oramos, porque nós queremos ver o Espírito Santo agindo. Nós não podemos converter o coração de ninguém. Deus tem nos abençoado como Igreja Unida.
Nós temos vocês nesse culto de 8h30, os cultos de 11 horas estão cheios. E mesmo nesse fim de semana de Páscoa, eu acredito que nós teremos igreja cheia, com muita gente viajando. Isso só está acontecendo aqui, irmão, por causa do Espírito Santo. Nós não podemos mudar o coração de ninguém. É o Espírito Santo que atua com poder na vida da igreja. É Ele que nos enche de unção para pregar a palavra. É Ele que aquece o seu coração enquanto eu estou pregando nesse momento. É Ele que enche a sua vida da presença dEle. É por isso que nós temos que orar e clamar a Deus para nos encher do Espírito Santo. É por isso que o pastor Spurgeon, o maior pregador do século XIX, quando subia os 15 degraus do seu púlpito, dizia em cada um deles: eu creio no Espírito Santo, 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 eu creio no Espírito Santo. Quando eu senti o chamado de Deus aos 16 anos, irmãos, a oração que eu mais fazia é: Deus, me enche da tua unção. Eu preciso de unção. Uma vez perguntaram o reverendo Antônio Elias o que era unção. Ele falou: simples, meu filho, unção, e outros não. Mas unção é a capacitação, o poder, a presença e a graça do Senhor em nossa vida. Em Atos 4:33, a Bíblia diz que com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E sobre todos eles havia abundante graça. Que Deus te encha da unção do Espírito Santo, irmão. Esse é um presente que é fruto da ressurreição. Você não precisa ser um crente morno. Você não precisa ser um crente frio, você pode ser um crente cheio da presença graciosa do Espírito Santo. Que Deus te faça se arrepender dos seus pecados, que Deus renove a tua vida de oração, que Deus te encha com a sua poderosa unção. Pastor, qual é a última implicação da ressurreição para abençoar o nosso coração? A última, irmão, é perdão. A última implicação da ressurreição é o perdão. Nós vamos ler versículos 23, versículo de número 23. Eu vou ler uma vez, vocês leem segunda vez. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Vamos todos? Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes. O que é isso, pastor? Não é Deus que perdoa pecados? O que Jesus está fazendo aqui? Entregando para a igreja o poder de perdoar pecados ou não? É justamente isso, irmão. E aqui o texto está falando de algo, amados irmãos, que os reformadores chamavam de a terceira marca da verdadeira igreja de Cristo, que nós chamamos de disciplina. O nome é pesado, mas é uma demonstração de amor. O que significa isso? Que quando o crente é lavado por Jesus, o pecado não é mais regra na sua vida, mas ele pode tropeçar. E para que ele entenda que o pecado não vale nada, aqueles que têm responsabilidade e liderança espiritual da igreja têm que exercer disciplina sobre ele, para que ele saiba que o pecado é ruim, que atrapalha a vida dele, a vida de sua família, a vida da igreja. Então, quando ele pecar, ele vai ser repreendido, ele vai ser confrontado, para que ele entenda que não deve viver na prática do pecado. Por exemplo, quando lá em casa os meninos eram pequenos, o meu mais velho desobedeceu mais, portanto, o bumbumzinho dele foi esquentado mais vezes. Mas todas as vezes que ele desobedecia, eu falava: filho, eu ensinava, não faça isso, por favor, papai do céu não quer que você o desagrade. Ele ia e desobedecia deliberadamente. Eu falava: olha, tal desobediência vai custar 2 chineladas. Então ele desobedecia, nós íamos para o quarto. Eu sentava com ele e falava: filhão, você sabe que você pecou? Sei, papai. O que a Bíblia manda fazer quando a gente peca? Papai, se arrepender. Então a gente se ajoelhava, ele orava, pedia perdão do pecado dele, eu chorava dizendo: pai, meu filho é pecador, porque eu sou pecador, eu sou mais pecador do que ele. Nós chorávamos juntos. Eu falava: filho, agora papai do céu mandou o papai corrigir você. Vai doer muito no papai. Papai te ama. E se o papai não corrigir você, papai do céu vai corrigir o papai. Então você vai levar 2 chineladas, como nós concordamos. Ele levava 2 chineladas, doídas. Gritava, chorava, eu saía. Mas depois, quando voltava, abraçava,
dava um beijo, tudo bem, filho? Papai, tudo certo. E depois corria e brincava o dia inteiro, parecia que estava pedindo para banhar. Deus usava, que bênção, né? Hoje, para a glória de Deus, apesar de eu ser tão imperfeito, é alguém que beija, agradece e louva a Deus pela correção que recebeu. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é graça, irmão. A correção na igreja é a mesma coisa. Jesus disse que se o teu irmão pecou contra ti, vai entre ti, ele só. Se você ouviu, seu irmão ouviu, ganhou seu irmão. Se ele não ouviu, leva 2 ou 3 testemunhas. Se ele não ouviu as 2, 3 testemunhas, então você leva para a igreja. É aí que na igreja presbiteriana você faz a queixa, a denúncia, bota no papel e leva para o conselho. Aí o conselho senta e vai conversar com aquela pessoa. Se aquela pessoa se arrependeu, graças a Deus, a disciplina dela no conselho vai ser mais branda. Talvez ela receba só uma repreensão e se o pecado for público, a igreja vai ficar sabendo. Só uma repreensão. Se ela não se arrepender, ela vai ser afastada da comunhão. É isso que o texto está ensinando aqui. Se a igreja absolver dos pecados, está absolvido. Se não absolver, não está absolvido. Então, se ela foi afastada da comunhão, ela considerou o pecado, se arrependeu, ela é restaurada à comunhão novamente. Mas se ela não se arrepende, ela ofende a igreja, ela ofende a todos, ela xinga o pastor, ela xinga os presbíteros, ela xinga Deus. Daqui a pouco, no final, ela vai ser excluída do corpo de Cristo. E aí a Bíblia diz, lá em Mateus 18, que essa pessoa é considerada gentio, publicano e não crente. É disso aqui que o texto está falando. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são perdoados. Se vocês retiverem, se vocês virem que eles não são crentes, a sentença está clara, aquela pessoa não é perdoada. Ela é um não crente. Ela não faz parte da igreja de Cristo Jesus. Nós aqui, irmãos, não estamos à caça de disciplinar ninguém. Nós não somos polícia espiritual de ninguém. Nós estamos, amados irmãos, buscando a cura do rebanho. Se alguém pecar, com amor vai ser corrigido. E o nosso grande desejo é que essa pessoa seja restaurada e viva uma vida de plena alegria. E aí, quando ela receber a sentença de que está restaurada, se de alguns perdoados, os pecados estão perdoados. Mas se a pessoa se rebelar e dizer, eu não respeito a igreja, eu não respeito o pastor, eu não respeito Deus, eu faço o que eu quero, a igreja dá a sentença de excomunhão e significa que aquela pessoa é um não crente, é um gentio, é um publicano. Que isso não aconteça com nenhum de nós. Amém, meus irmãos? E sempre o perdão de Deus esteja em nossa vida. Pastor, quais são as implicações da ressurreição para o nosso coração? Vamos lá. Primeira qual é? Paz. Segunda? Terceira? Quarta? Quinta? Perdão. Que Deus te dê em sua vida todas essas implicações da ressurreição. Que Deus te encha de alegria, que Ele te encha de paz, que Ele derrame sobre a tua vida as suas mais ricas bênçãos, em nome de Jesus. Amém.